Por muitas das vezes nós não entendemos o processo e muitas das vezes também nós não entendemos a caminhada que nós estamos fazendo. Diante de desafios, diante de aflições, diante de tanta coisa que vem contra a gente, nós nos perguntamos quem somos e quem eles são. Porque de acordo com a vida que a gente leva, muitas pessoas virão à nossa volta. Sejam elas boas, sejam elas más, sejam elas de qualquer forma, pessoas diferentes vão aparecer no nosso caminho. E nós, nesse momento, nós temos que ter temor e reconhecer quem essas pessoas são, tanto no meio cristão, tanto no mundo lá fora. Se você parar para pensar, quando Jesus foi parar para pregar para muitos, ele sabia reconhecer quem era dele e quem não era dele. Claro que Jesus sabia as palavras más que os fariseus falavam, que sabiam que muitas das vezes era um deboche, era uma falta de fé. Isso dá-se um exemplo quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele chegou no momento que ele via as pessoas chorando e ele sabia o que as pessoas falavam. Ele ouvia aqui dizendo que Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Só que Jesus chorava pelos comentários deles e pela falta de fé deles. E aí que está o problema, a falta de fé e a falta de reconhecer muitas das vezes o dilema. Porque se você parar a pensar, naquele momento que Lázaro estava morto, ele poderia muito dizer, Lázaro morreu, mas ele sabia que na morte de Lázaro existia algo maior do que ele imaginava. Na morte de Lázaro existia algo tão grandioso que aquelas pessoas nem cogitavam a saber. E esse é um problema de muito de nós. Nós vivemos uma vida muito mundana, não no sentido de fazer coisas, pecar, às vezes viver de qualquer jeito. Não. É viver na simplicidade do entendimento humano, do entendimento do mundo. Porque se nós não reconhecermos Deus no caminho, qual é a nossa diferença de alguém do mundo? Nós podemos talvez não beber, não fumar, não se prostituir e daí? Porque a nossa diferença é o modo que a gente pensa e o jeito que a gente vive. Porque se a gente parar para colocar as pessoas do mundo, talvez eles vivam iguais a gente. Só que Deus quer que a gente viva de modo que nós reconheçamos eles em qualquer momento. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo. O Pai trabalhando nas grandes coisas, em milagres, em transformações. Talvez Jesus trazendo cura, nos trazendo mudança. Mas talvez, se a gente começar a enxergar com outros olhos, nós vamos ver os milagres acontecendo na vida da gente. Nós vamos reconhecer Deus e confiar no caminho dele. A palavra lá em Josué 5, no versículo 13, fala sobre a queda de Jericó, mas ele fala sobre um exemplo que muita pouca gente reconhece, que diz assim no versículo 13: Quando Josué estava perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? E aí que tá, o inimigo, qualquer outra pessoa, muitas das vezes, talvez venha armada, talvez venha de um modo que seja, que a gente não reconheça, que por muitas das vezes, talvez até mesmo nos machuque, porque a palavra de Deus ela não serve somente para confortar, mas para confrontar. E esse é o problema de muitos, que às vezes o ataque que nós recebemos, na verdade, é uma repreensão que nós não entendemos. E a repreensão que nós precisamos ter é porque o Pai ama esse filho. E talvez essa repreensão que a gente chame tanto de perseguição, na verdade é o que Deus tem a falar no seu coração. E nós negamos isso ao reconhecer que nós não entendemos o porquê dessas coisas. Se você parar a pensar, quando Josué chegou e estava aquele homem com uma espada, ele poderia ter atacado, ele poderia dizer renda-se, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas a primeira coisa ele diz: quem tu és? A primeira coisa que nós temos que fazer em qualquer momento, em qualquer pessoa, em qualquer situação é: és tu, Deus.
Porque Deus, ele nos leva ao deserto, momento de tentação. Ele nos leva em pessoas enfermas, momento de milagres. Ele nos leva para momentos de reflexão, edificação. Então, ele traz essas situações para que a gente reflita e a gente entenda: é do Senhor ou é da minha própria carne? E é esse momento que Josué chega, ele pergunta: tu és dos nossos ou tu és dos inimigos? Claro, o anjo se refere como do Senhor, mas ainda assim ele poderia ter feito outra postura, Josué, que talvez aquele encontro seria diferente. Mas continuando, versículo 14 diz assim: nenhuma coisa nem outra. Respondo, venho como comandante do exército do Senhor. O anjo se refere. Então Josué se prostrou-se o rosto em terra e, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é santo. E assim fez Josué. E assim temos que fazer. E assim nós devemos ter a nossa postura. Se é da vontade de Deus, o mínimo que o Senhor espera é ser santo. Porque se nós somos chamados a lugares diferentes, é porque Ele quer que a gente seja diferente. No seu serviço, no seu colégio, na sua família. Ah, mas é o problema. Ah, mas eles estão me atacando. Ah, mas eles estão armados. Seja santo. Santifique-se. Porque o Senhor age por ali. Porque o Senhor age no meio. Porque o Senhor age em coisas grandes. E assim nós podemos ver a diferença. E assim nós podemos sentir Deus na nossa vida. Se nós antes não reconhecemos que Deus está lá, se antes nós não reconhecemos e nos prostrarmos, se antes nós não reconhecemos e nos santificarmos, nada adianta. E nós seremos como qualquer outro. Que sejamos mais como Josué, pessoas que entendam a situação, que se prostram e se curvam e obedecem ao Senhor. Porque a vida, o mundo, ela não precisa de mais pessoas vivendo no modo natural. Elas precisam de pessoas que vivam o sobrenatural. Mas principalmente uma vida santa que glorifica a Deus. Amém? Que essa palavra venha estar no seu coração. Reconheça quem está na tua frente e os seus caminhos serão prósperos.